Olá, chamo-me Susana Rafaela Martins, sou estatística e hoje vou-te ajudar a estudar a associação entre variáveis. Vamos iniciar o estudo pelas variáveis qualitativas em escala nominal. Para isso, vou selecionar aqui o menu das frequências e neste menu vou escolher tabela de contingência. Para preenchermos esta tabela de contingências que aqui está, preciso escolher duas variáveis, as variáveis que eu vou analisar, que no caso serão o género e a ocupação. E tenho que colocar uma nas linhas e outra nas colunas, sendo que esta escolha é completamente arbitrária. Então, deste modo, passamos a ter a nossa tabela de contingência que tem as frequências absolutas relativamente às diferentes categorias das duas variáveis em análise. Ao mesmo tempo que surgiu a tabela, surgiu também aqui o resumo de um teste Q quadrado. E neste resumo do teste Q quadrado temos a estatística de teste, os graus de liberdade e o valor da probabilidade associada. Recordo que o teste Q quadrado é um teste de independência que testa a hipótese H0, as variáveis são independentes, contra a hipótese alternativa ou hipótese H1, as variáveis não são independentes. Como o valor de probabilidade deste teste é 0,688 e é claramente maior que 5%, é claramente maior que a nossa significância, eu não rejeito H0. Portanto, existe evidência estatística para admitir que a variável género e ocupação são independentes. Se eu eventualmente não estivesse contente com este resultado ou achasse que era importante fazer um outro teste, poderia também fazer o teste de razão de verosimilhança. Já vimos na parte teórica que existem diferenças entre eles, mas deixo isso ao teu cuidado para estudares posteriormente. Se escolhermos aqui o teste de razão de verosimilhança, ele em termos de valor de probabilidade dá-nos igualmente um valor superior à nossa significância. Em verdade, como estas probabilidades são muito altas, não iria aqui surgir dúvida. Qualquer que fosse o teste que fizéssemos, haveríamos de não rejeitar o H0 e, portanto, admitir a independência das nossas variáveis. Pois bem, se as nossas variáveis não fossem independentes, ou se nós tivermos curiosidade, podemos sempre calcular os coeficientes associados às mesmas. E neste caso, por serem variáveis nominais, temos o coeficiente de contingência, o coeficiente φ e o coeficiente de Cramer. Repara que tanto o coeficiente de contingência como o coeficiente de Cramer dão valores relativamente próximos de zero, o que revelam que, ainda que houvesse relação entre as variáveis, ela era muito pequenina, era muito fraquinha. O coeficiente φ, neste caso, não é calculado porque existem algumas entradas da nossa tabela de contingência que ou são zero ou muito próximas de zero. Quer isto dizer que são entradas muito pequeninas, têm um baixo valor de frequência. Por exemplo, no caso do feminino, ler tem apenas frequência 1 e, portanto, é um valor bastante baixo. Se em vez de estarmos a estudar o género e a ocupação, estivéssemos a estudar duas variáveis dicotómicas, ou seja, duas variáveis do tipo do género, que têm apenas duas categorias, em vez de usarmos o teste Q quadrado e o teste de razão de verosimilhança, deveríamos usar o teste Q quadrado com correção de continuidade de Yates e o teste de Fisher. A título de exemplo, vou apenas considerar a ocupação dos tempos livres com duas categorias. Para isso, vou aproveitar e explicar-te como se faz para aplicar um filtro. Clicamos ali e agora vamos selecionar aqui o que é que não nos interessa. Por exemplo, eu vou considerar na variável ocupação apenas os indivíduos que praticam exercício físico ou que fazem outra atividade. Repara que, ao fazer esta seleção, automaticamente a nossa tabela ficou reduzida. Ao nível da ocupação, tenho apenas duas variáveis. Portanto, nesta fase estou apenas a analisar variáveis que posso dizer que são dicotómicas. Portanto, como te disse há pouco, o que faz mais sentido é usar o Q quadrado com correção de continuidade de Yates e o teste de Fisher. Tanto no teste Q quadrado com correção de Yates como no teste de Fisher, o valor de probabilidade dá um valor acima de 5% e, portanto, não rejeito H0, havendo por isso evidência estatística para admitir que as nossas variáveis são
independentes. Pois bem, agora vamos fazer uma análise equiparada, mas desta vez para variáveis também qualitativas, mas de natureza ordinal. E no caso vou usar o turno e a satisfação escolar. Vamos então aqui retirar estas e vou colocar a satisfação escolar e vou colocar o turno. Pois bem, nesta situação, o que faz mais sentido então serão estes testes e repara que a satisfação escolar tem 3 categorias, o turno também e portanto temos aqui a distribuição das frequências das nossas categorias. Relativamente aos testes, verificamos tanto para o teste Q quadrado como para o teste de razão de verosimilhança que o valor de probabilidade é 0,024 num caso e 0,019 no outro. Ou seja, em ambos os casos o valor da probabilidade é inferior a 5%. Portanto, rejeitamos o H0, o que significa que existe evidência estatística para admitir que as variáveis não são independentes. Portanto, há aqui alguma relação entre estas variáveis. E, na verdade, os coeficientes de contingência, os coeficientes associados a estas variáveis, que deverão ser o γ e o Kendall, já dão valores um bocadinho maiores do que os coeficientes anteriores. No caso, o coeficiente γ dá 0,628 e no caso, o coeficiente de Kendall dá 0,399. O que revelam que, se calhar, já existe aqui alguma relação entre estas variáveis e essa relação tende a ser positiva. Portanto, há evidência estatística para admitir alguma relação entre estas variáveis. Para finalizar, vamos analisar a relação entre variáveis de natureza quantitativa. Para isso, vou usar aqui a opção da regressão e vou escolher correlação. E então vou estudar qual é a relação ou se existe relação entre a variável altura e a variável nota ou classificação. Quando seleciono estas variáveis, nesta nossa tabela que está aqui, aparece o resultado da correlação de Pearson e do teste de Pearson. Na verdade, como estes dados são de natureza quantitativa, devemos usar o teste de Pearson e, portanto, devemos olhar para estes valores. No caso, o coeficiente de Pearson entre estas duas variáveis é apenas 0,094, portanto é um valor bastante baixo. O valor prova é 0,518, que, por ser superior a 5%, faz com que não se rejeite H0. Portanto, o que devemos concluir é que existe evidência estatística para dizermos que as nossas variáveis são independentes. Se eventualmente quisermos ilustrar esta independência das nossas variáveis, podemos usar um diagrama de pontos, ou seja, um diagrama de dispersão, melhor dizendo. E repara que neste diagrama de dispersão nós temos os pontos aqui completamente espalhados sem existir nenhum padrão. Quando isto acontece, quando temos um diagrama deste tipo, nós dizemos que à partida não existe relação entre as variáveis. Se em vez de termos duas variáveis quantitativas, tivéssemos uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, mas ordinal, como seja, por exemplo, a variável satisfação escolar, nós, em vez de usarmos o coeficiente de Pearson, deveríamos usar o coeficiente de Spearman ou o coeficiente de Kendall, sendo que cada um tem a sua especificidade que te sugiro que vejas na fundamentação teórica. O coeficiente de Pearson deveria ser usado ou poderia ser usado nesta situação se estivéssemos perante uma amostra de grande dimensão. Por isso, neste contexto, vou ignorá-lo e vamos apenas admitir estes. Repara que, nesta situação, nós temos que o valor prova, tanto para o teste de Spearman como para o teste de Kendall, temos o valor acima de 5%. Portanto, não rejeitamos H0
e admitimos que a altura e a satisfação escolar são variáveis independentes. Espero ter-te ajudado, espero que tenhas gostado. Até um próximo vídeo.